Bom, então depois da primeira aula então sobre ciclo menstrual, né, vamos dar continuidade aqui agora a falar um pouco de métodos contraceptivos. Começando pela definição, então é a maneira pela qual então uma ou mais ações, dispositivos, tá, ou medicamentos são utilizados para evitar ou reduzir então a chance de uma mulher engravidar. Tá, tudo bem? Então a relevância clínica. Qual que seria a relevância clínica? Então, prescrição racional de contraceptivos, tá bom? Considerando os benefícios, tá, não contraceptivos e os potenciais riscos de cada usuário, tá bom? Então, escolha do método é importante a gente verificar, então, a eficácia, tá bom? A inocuidade, tá? Se a paciente pode ter algum efeito colateral, tá bom? A aceitabilidade e preferência da paciente, é importante salientar isso. Facilidade de uso, tá? Reversibilidade também, custo, né? Se ele é fornecido pelo SUS ou não, risco e efeitos colaterais, tá bom? E efeitos benéficos adicionais, tá bom? Então, a escolha do método. Cabe aos profissionais da saúde respeitar as particularidades, então, de cada paciente e assegurar que todas as mulheres tenham acesso às informações que permitam escolher o método mais adequado para o seu estilo de vida, sua realidade. Tudo bem? Antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte, do índice Pew, que ele fala para nós, então, dependendo do método, da escolha, né, o índice de falha, tá bom? Então, cada método aqui, a gente tem nessa tabela aqui, por exemplo, né, vasectomia, 1 para 100, tá bom? DIU, implante. Então, esse índice Pew é importante para a gente avaliar, né, o índice de falha de cada medicamento, de cada método, tá bom? E lembrando que também tem o critério de elegibilidade, tá, de contraceptivos médicos, tá bom? Ele tem mais de 1.800 recomendações e aqui eu vou trazer para vocês as mais importantes, tá bom? Lembrando que todas essas recomendações são critérios clínicos que a gente vai ver na nossa paciente, tá bom? Esses critérios de elegibilidade, a gente tem 4 critérios de elegibilidade. Primeiro, que não oferece risco nenhum, tá, o paciente. Segundo, é que os riscos, né, são quase que insignificantes, mas o benefício é muito melhor, tá bom? Terceiro, é relativo, já os riscos são grandes, né, já acaba, as vantagens não são tão importantes. E 4, não há vantagem, é critério absoluto, tá? De não recomendação, tá bom? Então vamos lembrar lá. Quais são os métodos, então, pra gente lembrar de contraceptivo? Então a gente tem método comportamental, tá bom? A gente tem o método de barreira, a gente tem o método hormonal, tá bom? Eu tenho DIU e eu tenho esterilização definitiva. Vamos falar um pouquinho sobre todos eles, tá bom? Comportamental, quais eu tenho? Eu tenho tabelinha, eu tenho temperatura basal, tá? Eu tenho a Billings e eu tenho coito interrompido também, beleza? Como que funciona a tabelinha? Ou o Gino-Knaus também, pode ser que tenha esse epônimo, tá? Como que funciona? Eu vou avaliar, né, o ciclo menstrual dessa nossa paciente durante alguns meses. Daí a gente vai pedir para ela ver o seguinte, qual mês ela teve o ciclo menstrual mais curto e qual mês ela teve o ciclo menstrual mais longo, tá? Pegando esses dias do ciclo menstrual, o ciclo menstrual mais curto a gente vai subtrair por 18. O que a gente vai ter? A gente vai ter o dia mais predominantemente dela ter a primeiro dia de ovulação, tá bom? Então, por exemplo, lá, se o ciclo mais curto dela foi 26, por exemplo, a gente vai subtrair por 18. Então, o 8º dia, tá? Ela é a probabilidade de ela começar a ovular, tá bom? Já no mês que ela tiver o ciclo mais longo, né? Vamos supor que o mês que ela teve o ciclo mais longo foi 32, por exemplo. A gente vai subtrair por 11, tá bom? Por exemplo, 32 por 11 vai dar 21. Então, a gente tem que do dia 8 ao dia 8º dia, tá? Do ciclo menstrual ao dia 21, são os dias mais propensos dela estar ovulando, tá bom? Eu também tenho um método, né, de temperatura basal. Qual que é esse método, né? Esse método, a nossa paciente ela vai ficar aferindo a temperatura e vai verificar quando que a temperatura dela vai estar um pouco elevada. Quando ela estiver elevada, geralmente 0,3 graus Celsius, então assim, se estiver um pouquinho mais elevada, provavelmente ela está, tá bom? Ovulando. Então é meio arriscado verificar isso aí, tá bom? Eu tenho que aguardar. Ah, começou, aumentou a temperatura. Tá tranquilo? Não, eu tenho que aguardar 4 dias pelo menos para daí a gente começar a ter um pouquinho de confiança, né? Mas é arriscado, tá bom? Então a primeira fase é até amanhã do 4º dia. Então no 4º dia, depois que a temperatura começou a aumentar, tá? A gente vai verificar daí, tá bom? E o que é o método Billings? Às vezes ninguém, eu trouxe já esse epônimo, por quê? Porque cai também, né? Então é o muco, na verdade é o método muco cervical, tá bom? Então eu vou verificar lá a percepção então do muco, né? A partir do 4º dia também após a percepção máxima de umidade, tá bom? Então pelo método lá, se tiver mais espesso, tá bom? A gente vai, se tiver mais fino, filiforme, quer dizer que eu estou ovulando, daí a mulher estará ovulando, tá bom? Então a barreira aqui. A barreira seria então a camisinha masculina, tá? Eu tenho a camisinha feminina também tenho o diafragma e tenho a geleia espermicida, tá bom? Vamos falar um pouquinho o seguinte, então. Então, o que é importante a gente salientar nesses métodos de barreira? A forma correta, a utilização correta, porque se a gente não utilizar da forma adequada, provavelmente ele vai ser menos eficaz, tá bom? Então, desses métodos, então, eu tenho a camisinha masculina e a feminina. A camisinha masculina, né, geralmente é mais tranquila no momento, né, do ato sexual, né, tem que saber colocar certinho, né, e a camisinha feminina ela já pode colocar um pouco antes, né, da relação sexual. Porém, ela tem um pouco mais de desconforto, tá bom? É mais complicado ter um pouco mais de desconforto para a mulher, tá? Já o diafragma é um método que a gente vai necessariamente precisar de ajuda, da mulher vai precisar de ajuda para poder colocar o diafragma, tá bom? Porque ele é introduzido na região do colo ali do útero, tá bom? E o método DIU, né? Do método DIU eu tenho o DIU de cobre, tá? E o DIU de progesterona, tá bom? Geralmente as mulheres conhecem como Mirena, né? Então vamos falar um pouquinho deles também, tá bom? Então o dispositivo intrauterino, né? Então tem ação inflamatória, tá? E espermicida, já o de cobre, tá? Já o DIU, que eu vou ter o progesterona, geralmente é o levonorgestrel, tá bom? Então eu tenho duração de 5 a 7 anos, tá? Quais são as vantagens que eu tenho? Eu tenho amenorreia, tenho menor cólica, tá? Os efeitos colaterais eu tenho spot, né? Que eu vou ter um pouco de
extravasamento, né, de sangue, né. Já os dispositivos, então, do DIU à base de progesterona, eu tenho o DIU levonorgestrel, né, que seria o Mirena. Então, qual que são as vantagens dele? Ele vai me fornecer amenorreia, tá, vai diminuir as cólicas dessa nossa paciente, tá. Já os efeitos colaterais, o Sputin, né, o Sputin, cefaleia, também ela pode ter um pouquinho de mastalgia, tá, e cistos funcionais também, beleza? As contraindicações? Contraindicações, bom senso, né, gravidez, sangramento inexplicado, tá, infecção pélvica, tá. Eu tenho que analisar a morfologia do útero, se ela tem algum mioma, né? Câncer ginecológico, tá bom? Mais especificamente, então, AIDS, risco para DST, tá bom? É contraindicado, pós-aborto séptico também, beleza? Cervicite também, purulento, a gente vai descartar, clamídia e gonorreia, tá bom? Tá. Hormonais, então. Daí já os métodos hormonais vamos entrar aqui, então. Tem o método combinado e progesterona, tá? Então, combinado eu tenho a base oral, injetável, que daí vai ser mensal, beleza? Eu vou ter o anel e o adesivo também, beleza? Já o progesterona eu tenho o oral, injetável, trimestral daí, tá? Tem o implante e o DIU, tranquilo? Vamos pensar, então, como que é o mecanismo do combinado. Vamos pensar lá. O que ele vai inibir, na verdade? Ele vai acabar inibindo, a base de estrogênio e progesterona, ele vai acabar inibindo, né, através do feedback, né, negativo daquele nosso eixo hipotálamo, hipófise e ovário, ele vai inibir a secreção de FSH e LH, tudo bem? O que vai acontecer daí? Vai diminuir a motilidade das trompas, tá? E do endométrio, tranquilo? Então, a base, então, seria estrógeno, né? A base combinada seria o estrógeno e o progestágeno, tá? Então, o estrógeno principal é o etinilestradiol e etinilestradiol, beleza? Já dos progestágenos eu tenho uma série de progesteronas, tá bom? Um dos importantes aqui é o acetato de ciproterona, tá bom? Já os hormônios, então, combinados, eu tenho pílula, né? A gente pode utilizar pílula, injetável mensal, adesivo e anel vaginal, tranquilo? Então, as contraindicações são as mesmas também, né? São aleitamento, risco de trombose, isso aqui é importante de salientar, trombose ou doença cardiovascular, fígado, câncer de mama também, tem vários estudos que mostram que tem é prejudicado pacientes que têm histórico de câncer de mama, tanto atual quanto passado, então não é recomendado, é contraindicado, e doenças da vesícula, tá bom? Então, hormonais combinados contraindicados, então risco de trombose, tá? TVP, TEP prévio, tá? Hipertensão, doença cardíaca, se a paciente fuma, tá bom? Há mais de 35 anos, se ela tem enxaqueca sem aura, mais de 35 anos também é importante, enxaqueca com aura também, então é contraindicado, tá? Já nas doenças cardiovasculares a gente vai ter lá mutações trombogênicas, lúpus a gente vai descartar, diabetes complicados também e pós-parto sem aleitamento inferior a 21 dias, beleza? Já o fígado, a gente tem, vamos especificar aqui, então eu tenho hepatite aguda, a gente vai contraindicar, né? Por quê? Porque ele vai ser metabolizado no fígado, né? Eu tenho tumor hepático maligno também, eu tenho adenoma hepático, tá? Tenho cirrose descompensada também, AIDS, tá? E rifampicina e anticonvulsivantes também, beleza? Que vão ser contraindicados que pacientes que fazem uso desses medicamentos, tá bom? Câncer de mama atual ou passado vai ser contraindicado, tá bom? Já a doença da vesícula, então eu tenho colestase, tá bom? E doença da vesícula atual também vai ser contraindicado, tudo bem? Já então, injetável mensal, então eu tenho sangramento irregular, tá? Ele é a base de estrógeno, de estrogênio natural, tudo bem? O adesivo, então, tem uma vez semanal, a gente vai colocar ele. E o anel, o anel também eu posso deixar ele por 3 semanas e 1 semana de descanso, tá bom? Vamos pensar aqui, então. Deles, então, a pílula. Vou ter anovulação? Depende da pílula que a gente utilizar, tá bom? A gente vai entrar mais detalhado mais à frente. Injetável trimestral, eu vou ter anovulação? Sim, eu vou ter anovulação, tá bom? Implante, eu vou ter anovulação? Vou ter também. E DIU Mirena, eu não vou ter anovulação, tudo bem? Então a pílula. Então a pílula é a base então do hormonal, a base de progestágeno. Então vamos pensar aqui, só vai ter progesterona. Então as principais são desogestrel, tá? E levonorgestrel e norestisterona, tá bom? Norestisterona. Então vamos pensar aqui, a mais importante, a que dá a anovulação mais eficaz, tá? Vai ser a desogestrel, tudo bem? Só que a pílula levonorgestrel e noretisterona, ela vai ser indicada, né, mais conhecida como mini pílula, tá? Ela vai ser mais indicada para aleitamento perimenopausa, tudo bem? Já injetável trimestral, então. Então eu vou ter lá o acetato de medroxiprogesterona, tá bom? Ele vai me dar menorreia, pode me dar androgenismo, tá? E aumento de peso também. Então vamos pensar aqui, então. O implante etonergestrel daí. Quais são os, então, ele pode durar durante 3 anos, tá? Quais são as vantagens? Ele também vai me dar uma amenorreia, ele vai diminuir minha cólica, tá? Os efeitos colaterais também é o mesmo, spotting, tá? Ele pode me dar cefaleia, mastalgia, acne e ganho de peso também, tá? Ele é a base, então, de etonergestrel, tudo bem? O implante. Só que também, contraindicação, trombose, aleitamento, tá? No fígado, também contraindicação, adenoma, hepático, câncer hepático. Então vamos pensar, tem que ter bom senso. O paciente tem algum problema hepático, ele tem algum problema que possa desencadear a trombose, vamos evitar, tudo bem? Vamos aqui, contracepção cirúrgica agora, vamos entrar aqui então. O que é importante a gente saber? Que maiores de 25 anos, ou pelo menos com 2 filhos, ou seja, pacientes que tiveram acima de 25 anos, tá bom? Ou pelo menos 2 filhos, ou ela pode ter menos de 25 anos, mas ela ter pelo menos 2 filhos, está indicado, tá bom? Ou risco de vida para a mulher, ou do futuro do concepto, tá bom? Então, a contracepção de urgência, de emergência, na verdade, né? Então, vamos ver, a famosa pílula do dia seguinte. Então, anticoncepção pós-coital, tudo bem? Então, é um método anticonceptivo que visa prevenir a gestação, tá? Após a relação sexual, tá? Então, qual que é o objetivo? Prevenir a gravidez
tá? Inoportuna ou indesejada também, após a relação sexual, por alguma razão, ou desprotegido. Acontece, né, às vezes, né, é muito comum em adolescentes, né, e jovens, que às vezes, né, não se protegeu da forma adequada e acaba tendo que recorrer a esse método, tá bom? Qual que é a importância? Então, grande potencial para prevenir partes específicas das gestações indesejadas, tá bom? E não planejadas também. Então, reduzindo a necessidade de recorrer a abortamento inseguro, tá bom? Então, é importante a utilização desse método aqui, tá bom? Indicações, então, uso inadequado de contraceptivo, beleza? Falha conhecida ou presumida do método em uso de rotina, então a paciente lá esqueceu de utilizar, né? Fez a relação sexual, então é indicado também, tá? Relação sexual sem uso de método anticoncepcional, também, tudo bem? Então, não deve ser condicionado então, a exames médicos ou complementares necessários, ou seja, você não precisa ter um exame, um aporte, uma recomendação médica, né? Se você se sentiu, fez um ato sexual, está inseguro, está com medo, daí você é indicado sim, tudo bem? Porém, não pode ser habitual, não pode ser corriqueiro, tá? Então a segurança desse método de emergência explica-se pelo tempo curto de tratamento, tá bom? Então você vai tomar uma pílula apenas, ou uma pílula a cada 12 horas, tá bom? E pode ser empregada em adolescentes também, tá? O importante é salientar aqui, então, não deve ser usado, tá, de forma planejada, ou seja, eu vou fazer e vou utilizar. Não é recomendado isso, tá? Ou substitutivo do anticoncepcional, tá bom? Então, como que é a fase dele, então? Então, vamos pensar lá. Primeira fase, né? Eu vou ter a base de progesterona, eu vou falar qual que é a composição dele. Então, a primeira fase eu tenho, então, antes do pico do LH, tá? Se a paciente estiver, dependendo da fase do ciclo menstrual, como que ele vai agir? Então, antes do pico do LH, então, ele vai alterar, então, ele vai inibir, tá, o desenvolvimento dos folículos, tá, impedindo, então, ou retardando a ovulação, beleza? Se a paciente já estiver perto da ovulação, então, ele vai agir, tá, na segunda fase, então, ele vai modificar, então, a viscosidade, tá, do muco, ou seja, ele vai impedir ou dificultar a movimentação do espermatozoide, tá bom? Então, o efeito na menstruação. Então, pouco ou nenhuma alteração no ciclo menstrual a mulher vai ter, tá? Quase nenhuma. Então, e 57% das usuárias terão menstruação seguinte no período esperado, tá? 57% terão a menstruação no dia esperado, tá bom? Só que o atraso pode ocorrer sim, tá? Até 7 dias aí, a gente tem um percentual de 15%, tá bom? Inferior a 7 dias também, um percentual maior de 7 dias a 13%, tá bom? Então, as modificações autolimitadas com remissão espontânea e bem toleradas, tá bom? O uso repetitivo ou frequente pode acentuar os transtornos menstruais, ou seja, não é recomendado, então, a paciente utilizar, então, repetitivamente esse método, tudo bem? Tá. Então, o efeito de implantação embrionária. Então, como que funciona o mecanismo de ação? Tá. Grande número de estudos demonstram a ausência, tá, do efeito de implantação embrionária, ou seja, ele não é um método abortivo, tá bom? É importante salientar isso. Tá. Quais os tipos, então, que eu tenho dessas pílulas no dia seguinte? Eu tenho a base de levonorgestrel, tá bom? Tanto pílula única de 1,5mg, tá? Ou 0,75 de 12 em 12. E eu tenho o método USP, tá bom? Que daí eu vou ter a base, a preponderante será também levonorgestrel, tá? Mas eu vou ter um cheirinho lá de etinilestradiol também, beleza? Que também eu vou fazer de 12 em 12 horas, tá bom? Tá. Só que, vamos pensar aqui, até que ponto, né? Vamos pensar aí, há quantos dias? Johnny, mas eu fiz a relação, tá, eu tô com grávida, mas foi o mês passado, eu posso tomar? Lógico que não, você não pode tomar. Então você tem um tempo limite ali pra você tomar. Até 5 dias você pode tomar pelo dia seguinte, tá bom? Até nas primeiras 24 horas, tá bom? A taxa de falha, por exemplo, a base de levonorgestrel é 0,4%, tá? Ou 2% é mínimo, tá bom? Já lá pro quinto dia, já vou ter uma taxa lá quase 3%, tá? E o método de USP já vou ter quase 5%, tudo bem? Então é importante o quanto antes melhor. Ah, mas e quais são os efeitos colaterais então? Então realmente vai ter bastante, a mulher vai se sentir uma disposição, 50% vai ter náusea, tá bom? Aquela sensação de vômito, 15 a 20% também vai ter vômito daí, cefaleia, dor mamária e vertigens, tá bom? Como que é a administração? Via oral, tá? Mais empregada, tá? Em caso de náusea, olha que importante salientar, em caso de náusea, ela com ânsia de vômito, se ela vomitar, né? Então eu posso utilizar o uso intravaginal, tá? Colocar a pílula intravaginal também, tem os níveis plasmáticos da substância, do componente plasmático vai ser bastante efetivo, tudo bem? Então, aqui, contraindicações também, né? Mulheres com histórico de AVC, tromboembolismo, enxaqueca, tá? Diabetes complicada, basicamente, né? Bom senso, né? Lembrando dos efeitos de anticoncepcionais comuns, tá bom? Tá, quais são então os papéis dos médicos nisso? Então, a contracepção eficaz e individualizada, então a gente tem que analisar caso a caso, cada paciente, como que vai ser, como que ela é o estilo de vida dela, se ela tá sofrendo com aquele método, tá? Tem que conversar, tem que ter comunicação, tá? Informar sobre todas as opções contraceptivas, tá? Explicar certinho cada uma, quais são os riscos, né? Lembrando daquela tabela do PIL, tá bom? Avaliar as contraindicações também, entendeu? Por isso que é importante fazer uma anamnese bem completinha para saber o histórico familiar, né? Se ela tem alguma síndrome metabólica também, para poder direcionar o melhor tratamento a longo prazo, porque às vezes ela vai ter que alterar também, né? O tratamento com o decorrer da vida dela, tá bom? Então orientar hábitos de vida saudáveis, tá? Porque reduz o risco cardiovascular, tá bom? Sexualidade com segurança e bom senso tem que prevalecer, tá? Nessa anamnese a gente vai verificar se ela tem mais de um parceiro ou não, tá bom? Se ela pode ter cervicite, se ela pode ter tromboembolismo, se ela aleitamento, se ela é uma fumante também, você fala, então são todos critérios que a gente tem que avaliar, tá? Para poder fazer a indicação para essa nossa paciente, tá bom? Valeu!